5 comportamentos que fazem a sua família perder o respeito por você aos poucos, que talvez você faça e nem percebe. Tem pessoas aqui que podem até dizer que a família não importa, ou que a opinião da sua família não importa, mas no fundo, você sabe a dor que é você ouvir um grupinho de amigos ou da sua família mesmo falando mal de você, ou o desprezo de alguém da sua família por você, ou a falta de admiração, ou eles valorizando primos, irmão, parente, muito mais do que valorizam você. Isso dói. E na maioria das vezes, os seus parentes agem assim com você, não porque eles são malvados, não, porque o mundo é assim e você está fazendo algumas coisas, está se comportando de uma forma que fazem com que eles ajam dessa forma com você. Na maioria das vezes, você vai ser tratado da forma que você permite ser tratado. Pode ser que às vezes, de uma forma esporádica, alguém te trate de uma forma que você não goste. Se essa coisa ficar se repetindo, já é culpa sua, que você não se impôs, etc. E de um outro lado, tem também a forma com que você se comporta que causa esse efeito na sua família. Então vamos começar falando dessas atitudes. Vamos falar aqui do número 1, que é o cara que é caçula, o filho caçula, que se comporta como o mais fraco ou como o menor da família. Se você é o filho mais novo, lá, o caçula, ou um dos mais novos lá, primeiro, entenda uma coisa. A hierarquia da família sempre vai existir. Tá? O mais velho vem primeiro. Sempre. As pessoas vão sempre respeitar o mais velho. No entanto, você tem que entender o seu papel dentro da família e, de certa forma, você está devendo um respeito maior ao seu irmão mais velho. Só que uma coisa é respeito, outra coisa é submissão. Você tem que construir a sua história, você tem que ter peito para se ver como uma pessoa completa. Por mais que existe uma hierarquia na sua família, você tem que conquistar o seu espaço, conquistando a sua própria família, montando a sua própria história, o seu próprio legado, ali separado dos seus irmãos, entendendo, respeitando que eles são mais velhos, respeitando a sabedoria deles, ou não, né, se eles não forem pessoas sábias, mas entenda e respeite pelo menos a idade que eles têm de mais velhos, mas nunca, jamais se coloque como inferior, se coloque como submisso, abaixe a cabeça só porque você tem menos idade. Como que você faz para ser respeitado? Cara, vai dar trabalho, porque você vai ter que ter mais ousadia, você vai ter que estudar mais. Você vai ter que estudar mais, ler mais, por exemplo, para te dar mais repertório para lidar com os problemas. Você vai ter que ter mais experiências de vida, você vai ter que sair para se provar. Sair para mostrar o seu valor. O problema é que às vezes os seus pais te trataram como o caçulinha, como o coitadinho, como o nenenzinho, e aí você nunca prova valor nenhum. Isso pode ser bonitinho na sua infância, ali começou a adolescência, a juventude, eles podem relevar todas as suas inconsequências, mas quando você ficar mais velho, a sociedade vai te cobrar, porque os seus pais não vão estar aqui e você vai ser um homem com cabeça de neném, e você não vai saber se virar, e você vai se fuder bastante, porque as pessoas vão passar por cima de você sem nenhuma dó nem piedade. Por isso, se você é o filho caçula, não deixe que isso vire uma identidade pra você, não deixe que isso entre na sua cabeça como eu sou uma pessoa fraca, porque eu sou mais nova, ou porque eu sou mimado demais. Para começo de conversa, não faça com que isso seja uma identidade pra você, não se sinta assim, não traga isso pra sua vida, porque senão você tá ferrado. Segundo comportamento que faz a sua família perder o respeito por você é quando você vive pedindo ajuda, que você não dá conta de fazer nada sozinho. Tem gente que acha que faz as coisas sozinho, mas se você for parar pra pensar, ele não consegue fazer nada sozinho. Cara, uma mudança, cara, vamos me mudar, vou pedir ajuda do meu tio, dos meus parentes ali pra me ajudar na mudança. Beleza. Só que aí você põe as suas coisas tudo lá na sua casa nova e você precisa da ajuda do seu pai pra pintar a sua casa. Você precisa da ajuda da sua mãe pra lavar a sua roupa. Você precisa da ajuda da sua irmã pra te ajudar num trabalho de escola, sei lá. Você precisa da ajuda da sua mãe para trazer uma marmitinha para você, porque você não sabe cozinhar. Ou então seus pais falam que você vai pôr fogo na casa se você cozinhar na sua própria casa, porra. Não faz sentido nenhum. A partir do momento que você começa a crescer, a independência, ela é fundamental e você não pode deixar as pessoas te ajudarem. Lucas, mas eu quero... Cara, é muito bom, é lógico. Quem não quer ser ajudado? Quem não quer uma coisa mais fácil? Quem não quer ajuda, né? Quem não quer um suporte? Quem não quer que alguém vá lá e troque o seu chuveiro no seu lugar? Eu não quero, sabe por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes
fazer sozinho e ter trabalho de ter feito sozinho, porque dá trabalho, fazer sozinho dá trabalho. Só que é muito pior do que esse trabalho que eu tive, esse cansaço, é muito pior quando as pessoas não te respeitam, quando você precisa impor um limite e as pessoas não ouvem o que você está dizendo ou não respeitam a sua história, porque elas têm o direito de não respeitar porque elas te ajudaram. Quando você tem o hábito de fazer as coisas sozinho, você conquista o direito de dizer não. E isso, cara, é muito valioso, é mais valioso que qualquer cansaço de fazer sozinho. Porque quando você diz não, a pessoa não tem arma nenhuma pra te cobrar. Ah, mas eu te fiz isso. Ah, mas eu te ajudei aquele dia. Ah, mas sabe, pequenas coisas que você vai recebendo ajuda demais o tempo todo ali dessas pessoas, você acaba virando um escravo dessas pessoas. É confortável? É legal receber ajuda? É. Mas se isso vira um hábito e você não consegue fazer quase nada sozinho, sem seus pais, eles nunca vão te respeitar. Terceiro comportamento é quando você precisa dos seus pais para receber ajuda financeira. Tem muito marmanjo aí que precisa da ajuda dos pais para complementar a renda, que conta com isso como se fosse parte dos ganhos que ele tem. E é óbvio que quando você depende dos seus pais, seja em qualquer idade, inclusive faculdade, qualquer coisa, eles têm poder sobre você. E eles não vão te respeitar como você merecia ser respeitado. Daí você tem duas escolhas. Ou você entende e aceita isso e engole bastante sapo, ou você não corta ajuda, não aceita mais a ajuda, e aí você vai ter mais brio para poder falar um não, para poder impor mais um pouquinho de respeito. Não tem como, cara, você ser 100% respeitado por alguém que está dando dinheiro para você. Isso é impossível. Enquanto você não aceitar essa realidade, você nunca vai amadurecer de verdade. Quando você tiver um filho, não sei se você já tem ou não, é lógico que enquanto você estiver dando dinheiro para essa criança ou jovem ou adolescente, você nunca vai respeitar ele como um indivíduo independente. É matemática básica, não dá para você negar isso. O quarto comportamento, ou até mesmo o quarto perfil de homem que não é muito respeitado pela família, é aquele cara que vive apenas no mundo dos projetos, das ideias. É aquele cara que vive estudando, mas não executa nada. É aquele cara que vive tendo ideias de negócios, mas nenhuma sai do papel. É aquele cara que vive falando de filme só, de coisas lúdicas, de livro, mas nada na prática. Infelizmente, ou felizmente, a vida só é assim. As pessoas só vão te respeitar por aquilo que você conquista de concreto, de material. Seus pais, eles vão respeitar muito mais o seu primo que é motoboy e financiou a moto do que o seu diploma universitário se você não tem nem um passarinho para dar água, se você não tem uma moto, nem uma bicicleta. Eles vão respeitar muito mais o seu primo que tem aquele carro financiado de 200 mil vezes do que o seu dinheiro que está no banco, porém você vive uma vida de mendigo. Você não gasta com nada. Vive com tudo trancado. Isso é normal. E aí você vai ter que escolher. Ou você aceita que a vida é assim, ou você começa em pontos específicos, você precisa mostrar resultado, cara. Não adianta. As pessoas só vão respeitar número. Só vão respeitar resultado, só vão respeitar aquilo que elas veem. Seus pais, a sua família só vai respeitar aquilo que eles estão vendo. Ó, de coração, não seja o cara dos comentários que generaliza tudo que eu falo, tá? Eu não estou falando que você tem que comprar as coisas para impressionar ninguém. Só estou te dizendo que, fato, as pessoas só respeitam aquilo que elas estão vendo. Se você comprou um carro, uma moto, uma casa, nem que seja alugado, se você está andando bem vestido ou não, as pessoas só estão respeitando aquilo que elas veem. Então, se você é um cara que vive só no mundo das ideias, não ache que você vai ser 100% respeitado. Comece a planejar e executar. Por mais que dê errado, uma hora a situação vai melhorando aos poucos. Se você for um cara sábio, inteligente, que sabe fazer acontecer, por mais que você tenha dificuldade, as pessoas vão ver que você está fazendo, as pessoas vão ver que você está indo fazer, as pessoas vão ver isso, cara, e elas vão respeitar muito isso. Fora o repertório, a experiência de vida, a qualidade com erro e acerto, você vai tendo qualidade de raciocínio, você vai tendo qualidade de pensamento, isso também é muito válido. Quando a pessoa for conversar com você, você vai ter repertório para conversar, coisas que vão da realidade, que saíram das suas próprias experiências e não de ideias que vêm da sua cabeça. Então, não seja o cara do mundo da lua. Se você tá gostando desse vídeo até aqui, clica aqui em se inscrever no canal. Eu não sei se é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, mas eu quero te convidar a dar uma olhada aqui embaixo no vídeo, se você já está inscrito no canal. Porque, olha, já falei aqui e repito,
Toda semana a gente está criando aqui conteúdos que vão ajudar você a construir mais confiança, autoestima, disciplina, se comunicar melhor. Coisas que eu aprendi em livros, em treinamentos e coisas que eu vivi principalmente. Se você está curtindo esse vídeo aqui, está curtindo o papo, está curtindo a resenha, clica aqui em se inscrever no canal, porque eu só consigo gravar esses vídeos se você se inscrever aqui. Se você não se inscreve, só assiste e vai embora, cara, esse canal não vai para lugar nenhum e aí não vai compensar gravar mais vídeo nenhum. Então dá essa moral. Clica aqui em se inscrever. E vamos falar aqui do quinto e último comportamento. É lógico que existem vários comportamentos, só que para o YouTube a gente precisa resumir a coisa aqui e eu anoto sempre os tópicos que eu acredito que são mais importantes pelo que eu vejo. E o quinto e último comportamento que faz a sua família não te respeitar é o seu comportamento de ovelha negra da família. Talvez você nunca ouviu o papo que eu vou te dar aqui agora, mas muitas vezes... Sabe quando você tá ouvindo as pessoas falando mal de você e você fica revoltado, caladinho ouvindo aquilo, doido pra poder ir lá e fazer um barraco, mas acaba não fazendo porque você fica com covardia mesmo, não vai? Eu queria que você, em vez de ficar revoltado com o que as pessoas estão falando de você, que você começasse a avaliar se isso que as pessoas estão falando de você tem um fundo de verdade ou não. Porque muitas vezes você fica revoltado aí porque seus pais ficam falando que você é preguiçoso, que você vive na cama, que você dorme até tarde, que o seu quarto é uma bagunça, que você é um cara desorganizado. Só que em vez de você ouvir isso e falar, pô, será que eu sou mesmo preguiçoso? E tentar melhorar, você fica revoltado com eles, o errado é eles. E aí você pega pirraça com a família, você começa a se isolar cada vez mais dos seus parentes, você começa a criar um mundinho próprio ali, idiota, criando uma própria bolha, você começa a se abrir somente com seus amigos da rua, e aí você acaba se distanciando daquilo que é o núcleo da sua vida, que é a sua família, cara. Amigo vem e vai, relacionamento vem e vai, mas o sangue, ele fica. São as pessoas que estão falando mal de você ali, que por bem ou por mal vão estar ali no seu enterro quando você morrer. São essas pessoas que não tem como elas, sabe, não tem como desfazer o contrato que elas têm com você, porque é sangue. E às vezes, por mais que eles são fila da puta, estão falando mal, são, sabe, não tô falando que eles estão certos de falar mal, mas começa a avaliar isso e usa isso como ferramenta para melhorar, cara. Porque se você ficar revoltadinho e dando uma de ovelha negra, você vai pegar um caminho completamente negativo, um caminho completamente nocivo para você. E algumas vezes na minha vida eu quase peguei esse caminho, sabe? Eu quase peguei o caminho da pirraça, o caminho da raiva. E esse é um caminho que vai te levar para um ponto muito negativo. Não é para você dar ouvidos e se sentir diminuído porque estão falando mal de você, mas é para você usar isso como um feedback. Vou te dar um outro exemplo aqui que você vai entender. Cara, todo artista, influenciador, quando recebe um comentário negativo, já fala que é hater. Mas será que realmente o vídeo dele não tá ridículo mesmo? Por exemplo, o cara vai fazer um vídeo cantando e aí o pessoal fala, ah, você tá cantando mal e tal. E aí o cara pensa, porra, são todos haters, eu vou seguir o meu sonho, só que o cara não tem talento mesmo. É pra ele parar. E muitas vezes isso acontece. Às vezes os comentários negativos não são de haters, são de pessoas que estão falando a verdade. Em vez de você falar que todo mundo é hater e continuar no caminho errado, dá pra você usar isso como feedback e melhorar. Entende isso, cara? E se isso serve de você de alguma forma, por mais que incomode, pensa nisso. Leva isso pro longo da semana, começa a pensar e avaliar um pouco mais isso, beleza? E se você curtiu o papo desse vídeo, assiste esse vídeo aqui do canal que eu garanto que você vai curtir bastante. Escreve, tô aqui Lucas, nos comentários, escreve aí. Ou também, se você preferir, quem sabe você vai querer comentar aqui qual desses comportamentos mais te incomoda ou qual desses comportamentos você precisa se libertar, né? Assiste esse vídeo aí, continua comigo aqui no próximo vídeo. Valeu, forte abraço, até o próximo.